Fala galerinha, sou Felipe Bruno e acabou a fase de grupos da Liga dos Campeões da Champions League nesta quarta-feira, dia 29 de janeiro de 2025. A oitava rodada, a última da fase de grupos, teve derrota do Liverpool. 3-2 para o PSV da Holanda fora de casa, mas nada que abalasse a liderança do Liverpool nessa fase. O Bayern de Munique venceu o Slovan Bratislava por 3-1. O Borussia Dortmund também venceu por 3-1 o Shakhtar Donetsk. O Bayer Leverkusen venceu o Sparta Praga por 2-0. Fora de casa, o Arsenal venceu Girona por 2-1. O Barcelona empatou 2-2 com a Atalanta. Fora de casa, o Real Madrid goleou o Stade Brestois por 3-0. O Manchester City venceu o Clube Bruges por 3-1. Tivemos a vitória do Estrela Vermelha fora de casa 1-0 para cima do Young Boys. O LOSC Lille goleou o Feyenoord 6-1. Fora de casa, o Benfica venceu o Juventus por 2-0. O Aston Villa venceu o Celtic por 4-2. O Dinamo de Zagreb venceu o Milan por 2-1. A Inter de Milão venceu o Mônaco por 3-0. O Sturm venceu o Red Bull Leipzig por 1-0. Fora de casa, o Atlético de Madrid goleou o Red Bull Salzburg por 4-1. Sporting e Bologna ficaram no empate 1-1. E fora de casa, o PSG goleou o Stuttgart por 4-1. Com esses resultados, a classificação da Champions League terminou da seguinte forma: na liderança, o Liverpool ficou com 21 pontos. O Barcelona em segundo lugar com 19, mesma pontuação do terceiro colocado Arsenal e do quarto colocado Inter de Milão. O quinto colocado foi o Atlético de Madrid com 18. O Bayer Leverkusen ficou em sexto lugar com 16, mesma pontuação do LOSC Lille, sétimo colocado, e do Aston Villa, oitavo colocado. Essas 8 equipes estão classificadas para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Em nono lugar ficou a Atalanta com 15 pontos, mesma pontuação do décimo colocado Borussia Dortmund, do 11º Real Madrid, do 12º Bayern de Munique e do 13º Milan. O 14º foi o PSV com 14, o 15º PSG com 13, mesma pontuação do 16º Benfica, 17º Mônaco, 18º Stade Brestois e 19º Feyenoord. O 20º colocado foi o Juventus, com 12 pontos, mesma pontuação do 21º colocado Celtic. O 22º foi o Manchester City, com 11, mesma pontuação do 23º Sport, do 24º Clube Bruges. Lembrando que do nono colocado ao 24º colocado estão garantindo uma vaga para os playoffs da Liga dos Campeões. E quem avançar dos playoffs segue na competição, se classificando, portanto, para as oitavas de final, para pegar um daqueles 8 times que já garantiram a vaga nas oitavas, que é do primeiro ao oitavo colocado. Em 25º colocado, o Dinamo de Zagreb fez 11 pontos também, mas pelo saldo de gols está eliminado da Liga dos Campeões. E daqui para baixo todo mundo foi eliminado do 25º até o 36º. São eles, além do Dinamo de Zagreb, o 26º colocado Stuttgart com 10 pontos está eliminado, assim como o 27º Shakhtar Donetsk com 7 pontos. O Bologna ficou em 28ª posição com 6 pontos, mesma pontuação do 29º Estrela Vermelha. O 30º Sturm terminou também com 6 pontos. O 31º Sparta Praga fez 4, o 32º Red Bull Leipzig ficou com 3, mesma pontuação do 33º colocado Girona e do 34º colocado Red Bull Salzburg. Campanha desastrosa do 35º colocado Slovan Bratislava. Perdeu todos os jogos na Liga dos Campeões e terminou na 35ª posição com 0 pontos, mesma pontuação do Young Boys, que também fez uma campanha desastrosa, 8 jogos e 8 derrotas. O Young Boys terminou na lanterna da Liga dos Campeões.